A paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai a sua vida? Como vai a sua família? Vimos aqui esta manhã para abençoar você. A partir do momento que você tomar posse da mensagem que vamos ministrar e da oração que vamos fazer ao final, sua vida será transformada, porque o Altíssimo, o Senhor eterno, Criador dos céus e da terra, vai ouvir a tua súplica, a tua petição, no nome de Jesus. Amém? Vamos a uma breve meditação, para depois nós orarmos. Eu creio que você conhece bem o momento em que Jesus foi traído. Ele estava em um jardim chamado Getsêmani. Ali estavam os discípulos com ele. Momentos depois, vieram muitos soldados, alguns anciãos, alguns guardas pessoais dos sacerdotes para prenderem Jesus Cristo. Eles estavam sendo guiados por Judas, o traidor. Jesus estava ali acabando de fazer a sua oração, quando aqueles homens vieram para prendê-lo. Eu quero que você preste atenção para você aprender algo impressionante aqui. Alguns sofrimentos em nossas vidas têm um propósito de Deus. Eu falei alguns, olha, preste atenção, alguns sofrimentos, não são todos. Existem sofrimentos que são causados em razão das consequências de escolhas erradas, de atitudes erradas, de pecados que cometemos. Como você deve saber, nós vivemos nessa terra onde os princípios estabelecidos pelo Deus eterno, eles regem esse mundo. De modo que uma das suas leis é a seguinte: aquilo que você plantar, você vai colher. Se você planta sementes boas, você colherá bons frutos. Mas se você planta sementes ruins, sementes de corrupção, de pecado, você vai colher tempestades, você vai colher frutos ruins para a sua vida. Então, existem sofrimentos que são em razão das nossas falhas. Existem sofrimentos que são circunstâncias naturais. Nós vivemos numa terra, aqui na terra estamos sujeitos a ter doenças, enfermidades, a passarmos por crises econômicas, financeiras. Se nós vivemos num país que está, por exemplo, o mundo todo hoje está abalado por algumas circunstâncias, e isso reflete na economia, logo teremos desempregos. Isso são circunstâncias naturais. Então, há sofrimentos que são em virtude do momento por qual o país, o Estado, a empresa onde você trabalha estão passando por momentos ruins. Então, vem circunstâncias ruins. São sofrimentos circunstanciais, podemos assim dizer. Então, há sofrimentos que são em virtude dos nossos pecados, das nossas falhas. Há também aqueles que são circunstanciais, entre outros. Mas eu vou me deter aqui em aquele que é em razão do propósito de Deus em nossas vidas. Qual a falha, o pecado, o erro que Jesus cometeu? Nenhum. Jamais se observou dolo algum saindo dos seus lábios. A palavra é bem clara ao dizer que, mesmo sendo tentado, como todo ser humano, Jesus jamais pecou, jamais errou.
Logo entendemos que o sofrimento que ele vai passar após ser preso, ser chicoteado, passar por diversas humilhações, apanhar como nunca ninguém jamais apanhou e sofreu como ele, será depois crucificado. Aquele sofrimento ali não era pertinente, não era adequado, não era para que fosse aplicado em Jesus, em razão de Jesus ser perfeito, um homem perfeito, um varão perfeito, nobre, nunca cometeu erro nenhum. Então logo você entende que ali não era resultado de erros. Ali era um sofrimento com propósito. Jesus estava no Getsêmani, e ali chegaram aqueles que iriam prendê-lo. Observe bem algo impressionante. Quando eles se aproximaram, Jesus se antecipou e perguntou para eles: a quem vocês procuram? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus então respondeu: sou eu. E quando Jesus pronunciou essa frase, você sabe o que aconteceu? Aqueles homens que foram ali para prendê-lo, eles caíram por terra. Eles caíram como se tivessem uma fruta caindo, uma fruta madura caindo da árvore. Caíram. E novamente Jesus perguntou para eles: a quem vocês procuram? E eles novamente responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus então diz: eu já falei, sou eu. Novamente aqueles homens caíram por terra. E o que aconteceu? Qual a razão daquilo acontecer? É porque Jesus, ao falar sou eu, ele se identificou como Deus, como o Criador, como aquele que apareceu no deserto, na sarça ardente a Moisés. E Jesus pergunta, que Moisés ali naquela ocasião perguntou: se o povo hebreu perguntar qual é o nome do Senhor, qual Deus, que Deus me enviou, o que é que eu vou responder? Aí ele diz: diga a eles que o eu sou enviou você para eles. Esse nome eu sou, essa nomenclatura, ela tem uma significância muito profunda e nós vamos aqui detalhar. Mas eu quero que você saiba que o grande eu sou é o Deus eterno, o Criador. Jesus, então, quando ele se identifica, ele fala: eu sou. Acontece ali naquele momento uma exposição do poder de Deus, de modo que aqueles que estavam ali para prendê-lo não suportaram a manifestação da glória de Cristo e caíram por terra. Aí eu quero que você imagine como aqueles homens tão frágeis poderiam prender alguém tão poderoso, alguém que andou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que curou todo tipo de enfermidade. Como aqueles homens frágeis poderiam prendê-lo, a não ser que ele voluntariamente se entregasse. E por que ele se entregou? Porque o sofrimento que ele passaria tinha um propósito eterno. Deus havia estabelecido uma maneira da humanidade ser salva dos seus pecados, ser salva da condenação eterna. E qual era o caminho? Que um justo, o filho dele, morresse no lugar da humanidade, sofresse o castigo pelos erros, pelos pecados
cometidos por nós, seres humanos. Esse era o critério. Essa era a possibilidade. Essa era a lei. Jesus passaria por aquele sofrimento com o propósito de nos salvar, de nos libertar, de nos dar a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus e sermos salvos. Então eu quero que você entenda, aquele sofrimento que Jesus passou tinha um propósito de Deus. Eu não sei qual o sofrimento por qual você está passando. Você tem que orar, pedir a Deus. Ou quem sabe até Ele já se revelou para você e já deu a razão, o motivo por que você está passando por isso. Eu não sei qual foi a razão, o motivo. Ore a Deus, peça a Deus entendimento. Mas, se você olha para a situação e diz, eu não provoquei isso. Isso me veio do nada. Eu não errei, eu não pequei. Eu não busquei, porque há pessoas que buscam o sofrimento. Sabe que aquele lugar não é adequado para ele, mas mesmo assim vai. Sabe que aquele relacionamento não é adequado para ele, mesmo assim vai. Sabe que aquilo não é para ele, mas mesmo vai lá e pega e fica com aquilo. Há pessoas que buscam o sofrimento, mas eu quero falar hoje, nesta manhã, para você que não procurou o sofrimento e nem está sofrendo em razão dos erros cometidos no passado. Não. Se você está nessa situação, saiba que este sofrimento por qual você está passando tem um propósito de Deus. E é um propósito glorioso. Não se desespere. Não murmure. Simplesmente Deus está levando você a um novo nível espiritual. Deus está capacitando você. Ele está moldando o seu caráter. Você sabia que alguns metais preciosos, antes de se tornarem essas joias lindas que nós passamos assim nas lojas, né? Olhamos aquelas joias, ficamos impressionados com a beleza. Mas você sabe que para chegar ali, aquele metal foi pego, foi recolhido na natureza, de forma bruta, mas passou por diversos processos até chegar a se transformar naquela joia preciosa. Assim é o fiel nas mãos do oleiro. Ele pega uma pedra bruta, me lembrei agora de Pedro, uma pedra bruta daquela se transformou em um homem de Deus excelente. É assim que Deus faz. Pega uma pedra bruta e começa a trabalhar nela, moldá-la, aquece o fogo da perseguição, do sofrimento, da angústia, para que o seu caráter, o seu interior seja moldado, transformado. A pedra que antes era bruta vai ganhando forma, vai perdendo as suas ligas e se transformando e ganhando valor. Assim é o trabalhar de Deus na sua vida. Ele está transformando o seu caráter, transformando o seu ser, o seu interior. O Espírito Santo está cuidando de você. Não se preocupe que você não vai morrer, não vai parar, não vai desistir, porque este sofrimento é Deus que está trabalhando em você. Assim como o oleiro prepara um vaso, uma bela escultura, assim Deus vai fazer com você. Você será transformado em um vaso de honra. A glória de Deus vai brilhar dentro de você. Por isso, suporte. Não pense em desistir. Não ache que Deus te abandonou, que Deus não te ama.
Não, de forma alguma. Ele te amou tanto que deu seu Filho unigênito para que morresse em teu lugar, para que você fosse perdoado, para que você fosse perdoada desse modo, dessa forma. Segure firme. Vamos orar. Mas eu não vou orar para que Deus tire você desse sofrimento, não, porque é dele. Mas eu queria que você viesse hoje com a palavra dizendo que tudo iria mudar. E eu vou interceder para Deus parar a obra que Ele está fazendo na sua vida. Jamais, isso é ignorância. Eu vou orar para que você suporte, para que você enrijeça os seus músculos espirituais, para que você ganhe resistência para triunfar, para vencer nesse mundo. Esse mundo é assim mesmo, cheio de percalços, e precisamos estar fortalecidos para podermos, fortalecidos em Deus, não em nossas forças, para podermos triunfar, vencer, superar, romper as barreiras e conquistar o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito nesse sofrimento, Deus tem um propósito na sua vida. Não se desespere, você vai conseguir em nome de Jesus. Agora vamos orar. Amém? Eterno Deus, nós queremos nesta manhã suplicar as tuas bênçãos espirituais, as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo esteja nos fortalecendo neste dia. Que esse dia seja um dia de triunfo, de vitórias. Que os planos do inimigo em nossas vidas sejam todos agora cancelados, derrotados, destruídos, sepultados no nome de Jesus. Deus, guarda esta vida, guarda esta família, guarda este lar, que o teu poder, o poder do Altíssimo, seja sobre esta casa, sobre essa família, que nenhum mal venha prevalecer sobre a vida deles, que haja libertação, se houver vícios, que esses vícios sejam destruídos pelo poder da palavra de Deus, haja libertação, se for espíritos malignos, todos sejam repreendidos no nome de Jesus, caiam por terra, sejam expelidos agora no nome de Jesus. Senhor Deus, derrama prosperidade, vida abundante sobre esta pessoa, sobre esta família, no nome de Jesus. Senhor Deus, que haja nele, que haja nela força para suportar as adversidades. Se o momento não for adequado para que ela saia deste sofrimento, que o Senhor dê a ela força para suportar. Mas se já chegou a hora dela, se já chegou o momento de passar por essa tribulação, por essa tempestade, que o Senhor libere a palavra de vitória na vida dele, na vida dela, porque eu sei que se for o momento dela sair dessa tribulação, é porque ela já está preparada, abençoada, capacitada pelo Senhor para viver dias de vitórias, dias de bênçãos, dias de visão espiritual. Ela está em um outro nível espiritual porque foi trabalhada pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor trabalha no deserto. Deus, que as tuas bênçãos repousem sobre esta família, sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor Deus. Eu quero pedir para você, compartilhe este vídeo. Vamos alcançar mais pessoas, vamos dar relevância a essa mensagem, se você acredita que ela pode tocar almas, para a glória do nosso Deus. Se não for inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe também o seu like e até a próxima.